Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, querido amigo Marcelo, já nosso conhecido, não é? De longas datas. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite em trazer a sua contribuição valiosa aqui para a noite de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. É com muita alegria, não é, que nós estamos aqui mais uma vez e vamos iniciar, então, a nossa conversa de hoje. Marcelo, o que significa a cultura da paz? Como bem compreender e utilizá-la no nosso dia a dia? Bom, primeiramente, muito boa noite aos queridos amigos de Maceió, ouvintes do programa Conversa Fraterna, da Rádio Brasil Espírita, nosso querido Leones, o Márcio, que nós acabamos de conhecer. É uma honra para nós podermos participar desse encontro fraterno, né? Esse momento em que a gente compartilha do alimento espiritual, né, que todos nós almejamos. E muito interessante justamente quando nós vamos tentar adentrar na mensagem Cultura da Paz, né, na Cultura da Paz, uma mensagem do livro Ceifa de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, né, na psicografia do Chico Xavier. Aí o Leones me escolhe aí uma mensagem chamada Rixas e Queixas, né, Leones? Olha, Marcelo, eu não escolhi nada. Saiu, né? Não me acuse Foi disso. Aleatório. Havia aleatoriamente. Então você está isento. Mas foi aleatório, viu? Porque realmente vai nos ajudar a entender mais a questão da paz e da sua necessidade. Nós temos um amigo aqui de Belo Horizonte que ele gosta de usar uma sigla que ele criou, que é a muquerela, murmuração, queixa, reclamação e lamúria, né? Aí ele usa essa palavra para nos ajudar a lembrar que é um grande problema para nós, né, para o nosso íntimo. Então, a paz, a cultura da paz, ela é um grande desafio e deve ser um objetivo nosso permanente, porque a paz ela não é aquela paz de não me incomode, não é? Porque o próprio Cristo disse, não vim trazer a paz, mas a espada, no sentido da luta benéfica pelo esforço, através do esforço pessoal, no próprio progresso espiritual de cada um de nós. Então, cultuar a paz é ter uma conduta, né? Um tipo de comportamento alinhado com os nossos pensamentos, que podem ser educados, edificados, né? Para que a gente consiga alcançar esse estágio, que é um estágio muito importante, que a gente gostaria de explorar quando você nos permitir aí para falar a respeito da bem-aventurança de Jesus. Muito bem, Marcelo. Jesus, um dos seus ensinos para nós, uma das suas orientações, recomendações, que consta lá em João, no capítulo 14, não é? Versículo 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que maravilha, como Jesus fala com tanta segurança a respeito dessa paz que ele nos propõe, não é? Não é a paz, aliás, você fez referência ainda há pouco, não é a paz fruto do ócio, não é? Da ociosidade, de estar quieto, em um canto, sem dificuldades e sem problemas.
Não é isso, não é? É isso que a gente quer saber, dessa cultura, né? Que paz é essa que Jesus nos propõe, que ele nos dá ao seguir os seus ensinamentos. A paz que Jesus nos dá, ela é uma paz que precisa ser conquistada por nós. Não é algo que vem de graça. Não é porque eu vou cultuar uma imagem de Jesus ou usar um símbolo cristão ou frequentar um templo ou fazer gestos ou me ligar a rituais religiosos que eu vou conquistar essa tal paz, porque a paz é um estado de espírito. Então, quando Jesus diz que ele nos deixa a sua paz, ele está nos deixando, na verdade, o caminho para a conquista da paz por nós mesmos. Porque, na verdade, todos os ensinos de Jesus apontaram para o reino dos céus, o reino de Deus. E esse reino dos céus, ou reino de Deus, não é lugar, não é dom, é um estado de espírito que está mais evoluído que o nosso. Então é algo que nós ainda podemos conquistar, mas que não será gratuitamente, vai ser pelo esforço de cada um. Então Jesus explorou isso primeiramente, como a gente estava dizendo, e até é mencionado pelo Espírito Emmanuel no início da lição, ele cita a 7ª bem-aventurança registrada por Mateus. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então isso dá para nós uma medida da importância dessa paz. Porque para você ser um pacificador, aquele que transmite a paz, é preciso que você tenha a paz em si mesmo, em primeiro lugar. Então é importante, se a gente tiver como explorar, nós gostaríamos de falar um pouco a respeito dessa bem-aventurança. Gostaríamos de saber, Leônidas, se a gente já pode desenvolver um pouco sobre isso agora. Claro, podemos sim. Porque vejam bem, as bem-aventuranças que Jesus mencionou quando ele iniciou o Sermão do Monte, que está logo no começo do Sermão do Monte, conforme o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte fica nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e inicia no capítulo 5 dizendo que Jesus subiu a um monte e começou a falar. Então já tem um simbolismo de uma elevação vibracional de Jesus. Interessante que é diferente da abordagem de Lucas, quando ele fala que Jesus desceu a um plano, ou seja, Jesus colocou a vibração no nosso nível, no campo material. Nesse ponto de Mateus, Jesus eleva-se. O pensamento do Cristo vai ser direcionado a todos os espíritos, a nossa mônada espiritual, ao espírito que reencarna diversas vezes e que em cada encarnação ele assume uma personagem, uma personalidade, mas Jesus estava falando para o espírito eterno. E ele vai dando, através das bem-aventuranças, ele vai colocando para nós degraus evolutivos que nós podemos conquistar. Então, esses ensinos do Sermão do Monte, eles são um verdadeiro curso de iniciação espiritual e começa justamente com as bem-aventuranças que, segundo até o próprio Mahatma Gandhi, né, aquele líder espiritual da Índia, ele disse que se todos os livros de espiritualidade se perdessem, ou se todos todos os ensinos de Jesus se perdessem e ficassem só os do Sermão do Monte, já seria suficiente para aqueles que o seguissem alcançar o ponto máximo da evolução do espírito. Então nós podemos dizer que essas bem-aventuranças são degraus, né, que nos levam
há um caminho da perfeição, né? Há um caminho para alcançar a perfeição. E quando ele alcança justamente o último degrau, porque toda bem-aventurança tem uma condição e depois tem uma recompensa. Por exemplo, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí vem a recompensa, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito é o humilde, é o espírito que está no início da sua jornada evolutiva. E ele já está fadado a alcançar a pureza espiritual, o reino dos céus. Então, é um determinismo de Deus para nós. Mas como hoje nós estamos falando da sétima bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha que interessante, o pacificador, ele tem a paz em si e a distribui para todos. Mas quando Jesus diz que ele vai ser chamado filho de Deus, isso é uma honraria, é um reconhecimento pelo estágio que ele conquistou. Nós não podemos dizer assim, mas está falando de maneira vulgar, porque nós todos somos filhos de Deus. Não. Essa designação é uma designação específica. Pode colocar até com letra maiúscula. Serão chamados filhos de Deus. Por quê? O pacificador, quando ele alcança a sua paz e consegue distribuí-la, ele já está plenamente unificado com Deus. Ele tem uma união permanente com Deus. E olha que Jesus falou a respeito disso, falando de si mesmo, porque em João, no capítulo 10, versículo 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Então ele está mostrando essa perfeita identidade do espírito crístico, né, de nível de Cristo, que Cristo significa o espírito puro. O Cristo, a tradução é ungido, aquele que está pleno de divindade. E Paulo registra na carta aos Gálatas, né, logo no segundo capítulo, Paulo diz assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então Paulo está dizendo, eu estou deixando de lado a minha personagem terrena para, por meu intermédio, manifestar o Cristo. Então, é por essa nossa cristificação que nós conseguimos realmente evoluir, e ela só é possível quando nós alcançamos a paz interior. Pois é, o Emmanuel, ele, no livro Ceifa de Luz, ele traz a mensagem na cultura da paz, não é? E Emmanuel ali delineia, do ponto de vista assim, mais direto, mais objetivo, o que deve ser essa cultura da paz, né? Como devemos nos conduzir ante as circunstâncias diversas da vida, no nosso cotidiano, né? Como proceder. E como sempre, né? É muito rico, né? Emmanuel nos fala em várias situações em que a gente precisa, como nos disse Paulo, anular a nós mesmos, né? A nossa vontade, a nossa pequenez ainda, deixar de lado tudo isso, para atender à vontade de Deus, que se manifesta essa vontade através desses espíritos crísticos superiores, né? Como Jesus, como um outro, como Paulo, que é um espírito para nós superior, né? A caminho dessa. Aliás, ele bem disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Quer dizer, ele se anula, né? Deixa de lado os seus propósitos, o homem velho, os caprichos, as vaidades, né? E se coloca à disposição do Evangelho, que há quem diga quem chame de o Evangelho de Deus, não é? Que Jesus é apenas, olha, um intermediário, né, entre Deus e nós, para nos trazer
esse manancial de maravilhas. Então, o Emmanuel sai pontuando, né, questões assim do cotidiano para que a gente possa se observar diante dessas realidades como nós estamos agindo, né, como estamos procedendo. E isso é como se colocasse diante de nós um espelho, né, para a gente se enxergar, né? Como você poderia comentar sobre essa mensagem tão bela de Emmanuel, né? Na Cultura da Paz, que é uma mensagem que consta no livro maravilhoso Ceifa de Luz. Bem, a questão das bem-aventuranças, especificamente esta sétima, né, de Mateus, foi um preâmbulo que o próprio Emmanuel colocou na mensagem. Isso. Antes dele ter feito as suas colocações, que, como você mesmo disse, são colocações mais corriqueiras. E eu acho que a gente poderia ler essas frases de Emmanuel e fazer pequenos comentários para a gente tentar degustar, né, o que Emmanuel colocou. Então, por exemplo, ele começa dizendo assim: na cultura da paz, saibamos sempre... 2 pontos. Aí ele vem listar pequenos, vamos dizer assim, exercícios, né, para casas, para que a gente possa tentar exercitar para cultuar a nossa paz íntima. Então, olha que coisa prática que ele coloca aqui. Respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Então, veja bem, esse é um ponto importante. Por quê? Porque entra em campo a ação do nosso intelecto. Quando nós ouvimos uma opinião alheia, a primeira coisa que a gente faz é julgá-la, é compará-la com a nossa própria opinião. E aí ela pode ser alinhada, pouco alinhada, né? Muito alinhada ou completamente, vamos dizer, desalinhada, às vezes até antagônica à nossa opinião, não é? Então, quando nós somos criaturas, digamos assim, invigilantes, o que significa isso? Quando nós não nos preocupamos com as nossas palavras, com as nossas ações, porque o nosso pensamento ele vem espontaneamente. Mas não quer dizer que porque ele veio espontaneamente a gente tem que ter uma reação também espontânea, negativa ou combativa. É aí que entra justamente o exercício de nós conquistarmos, né? Colocando um freio ali na nossa reação, a gente tentar fazer com que a paz permaneça em nós. Então, pelo intelecto nós julgamos e muitas vezes pelo preconceito nós condenamos. Então, às vezes a condenação já está na nossa mente. Infelizmente, muitas vezes nós expressamos a nossa condenação num momento inoportuno, de uma forma inadequada. Então, quando opiniões adversas, inesperadas, vierem perturbar o nosso íntimo, se nós não nos precavermos, né, com um espírito de compreensão e de respeito, nós vamos perder a paz interior. Então, Emmanuel está dando exatamente uma dica já ligada ao nosso intelecto. Olha, cuidado, quando você ouvir uma opinião alheia, aprenda a respeitá-la. E hoje nós temos isso de uma forma muito vívida, porque nós estamos vivendo hoje uma luta da sociedade para que haja uma igualdade, para que não haja exatamente uma desarmonia entre as diferenças, né? Porque não é só diferença de raça, diferença de gênero, diferença de um monte de coisa que tem por aí, que até confunde os adultos, confunde os jovens. Às vezes a gente fica até meio perdido. Como é que eu devo pensar a respeito disso? Então é sermos comedidos com as nossas opiniões e aprendermos a entender a opinião alheia, aceitá-la, acatá-la, não é? Com respeito. E Emmanuel ainda prossegue dizendo que
Isso faz com que o outro também respeite as nossas opiniões, não é? Então, em outras palavras, se o outro respeita as nossas opiniões, ele se dispõe a nos escutar, né? E ele pode ter uma reação de imediato de rejeição, né? De discórdia, mas aquilo fica lá plantado, né? E com certeza mais adiante aquilo virá à consciência, né? Ao consciente daquele nosso interlocutor, aquilo que a gente abordou. Eu acho isso interessante. Mesmo quando o outro, que a gente julgue, não, mas ele não vai dar importância às considerações que eu possa fazer sobre determinado tema. Mas, mesmo assim, com respeito, com boas maneiras, com educação, a gente deve verbalizar isso, para que essas ideias, que talvez sejam novas para o nosso interlocutor, possam germinar neles algum fruto, não é? Fazer germinar algum fruto, não é? Eu acho isso muito, muito próprio, muito adequado, né? E um outro aspecto é a gente não aproveitar essas ocasiões de debate, etc., para não fazer prevalecer a nossa vontade, né? A nossa opinião, que mais ou menos é o que Emmanuel nos diz, não é? Porque, de repente, o outro pode estar tão contido, tão delimitado por determinado tipo de raciocínio e de lógica, que ele tem a dificuldade de perceber outra realidade, né? De ter outra compreensão, né? É isso aí. Mas o Emmanuel continua, não é? Com as suas recomendações para nós. Vamos lá, vamos ver mais uma? Ele diz assim: colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Então, nós podemos lembrar da quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, os que têm compaixão pela miséria alheia, compaixão pela dificuldade alheia. Ou seja, quando nós nos importamos com as dificuldades que as pessoas estão passando, aqueles que estão convivendo conosco, sejam nossos afetos, sejam desafetos, sejam conhecidos, desconhecidos, quando nós nos importamos com isso, não é? E quando nós agimos de alguma forma em favor do próximo, dessas pessoas, é sinal para nós de que nós estamos afugentando, né, o nosso egoísmo. Porque essa bem-aventurança ela traz para nós justamente o momento em que nós começamos a praticar a caridade, a hora que a gente coloca o pezinho lá no reino dos céus, porque nós passamos a enxergar a dificuldade do próximo e não a minha própria. E a única porta, a porta verdadeira que nos conduz para Deus, ela não é a porta da religião que eu escolhi, ela não é a porta do privilégio que Deus vai me tratar, ela não é a porta da desencarnação que vai me levar até Deus. O que vai me levar até Deus é o próximo, é o semelhante, esteja ele encarnado ou desencarnado. Se eu não conseguir me aproximar dele por esse sentido do respeito, da caridade, do perdão, da tolerância, de todas as vamos dizer assim, as mobilizações éticas e morais positivas, eu não vou conseguir aproximar de Deus com perfeição, porque eu posso ficar apenas em processos adorativos, dogmáticos, ritualísticos e achando que eu estou fazendo um sucesso com Deus. E Deus não é uma pessoa que está lá nos observando.
Deus é um princípio inteligente, né? Criou uma lei que nós estamos submetidos a essa lei. O que a gente precisa é se alinhar à lei de Deus, que nós precisamos conhecê-la. É isso que vai nos fazer aproximar de Deus, porque, ainda vou falar outra bem-aventurança, né? Os puros de coração verão a Deus. Como é que se alcança a pureza de coração? Nos elevando em progresso espiritual, e a visão é uma visão de entendimento, não é uma visão física, é de conhecimento de Deus, é de percepção do que seja Deus. Então, é a colocação que a gente gostaria de fazer para esta frase seguinte de Emmanuel. Exato. No primeiro item, eu ia comentar uma coisa e terminei perdendo um pouco o fio da meada, né? Eu não sei se deu para você perceber. Então, no diálogo, ou muitas vezes até no debate, coisa que eu não sou afeito ao debate, eu prefiro um diálogo, né? A troca de ideias, ao debate em si. Então, a gente tem o cuidado de não querer fazer prevalecer a nossa vontade, não é? É preciso que a gente tenha esse zelo, esse respeito, não é? Para que isso não crie no nosso, naquele que está conosco debatendo, uma rejeição. A gente querer se colocar como dono da verdade, como superior. Isso não é uma atitude de acolhimento, não é? É uma atitude de afastamento. E depois, no debate, não há um vencedor, na verdade, né? Eu posso, ou o outro pode, ter mais facilidade de argumentação, ter uma cultura melhor e argumentar melhor as coisas, mas não significa exatamente que um ou o outro esteja com a verdade. Não é isso aí? Então, é preciso a gente estar observando isso e trilhando o caminho do equilíbrio, não é? Do bom senso, não é? O Emmanuel faz referências também aqui ao seguinte: calar referências impróprias ou destrutivas. É justamente o que a gente estava falando, né? A questão das rixas, das queixas, e você estava mencionando aí nessa sua fala, que é justamente salientando que a porta para a gente caminhar para Deus é a porta da humildade, do serviço, da obediência. Então, quando nós tratamos as pessoas com soberba, com altivez, nós não conseguimos simpatia de ninguém. Ninguém se aproxima de nós assim, não é? As pessoas gostam de ser respeitadas, tratadas como iguais. E quando o Emmanuel fala aqui, calar referências impróprias e destrutivas, de fato, as más palavras, elas indicam que nós não estamos em paz, não é? E Jesus nos alertou, não é? Em Mateus, no capítulo 15, versículos, eu vou até ler aqui um pedaço, 17 a 20, ele diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, porque os judeus estavam preocupados que não teve o ritual da purificação, da limpeza da mão para comer o alimento. Então, isso que é externo não importa muito. O que mata o homem não é o que ele come e está impuro, porque se ele desencarnar, ele vai encarnar de novo no outro corpo, então ele não morreu. Agora, quando o espírito dele procede essas más palavras, as referências impróprias, a forma como a gente destrói as pessoas com a nossa maneira de falar, de agir, aí nós estamos, na verdade, né, julgando, condenando
E isso está indicando a nossa imperfeição, o nosso preconceito, a nossa intolerância, e aí nós estamos realmente mortos. O que saiu da nossa boca que está nos matando. Verdade. E o que sai da boca, na verdade, está saindo efetivamente do coração, não é? Está saindo lá do nosso íntimo, da nossa essência, né? Então, quando a gente verbaliza alguma coisa, normalmente estamos, é, é, digamos assim, materializando, do ponto de vista sonoro, a nossa essência, né? Então, é importantíssimo é, a gente ter no íntimo, no nosso coração, valores que nos engrandecem, nos elevam, não é? E que a gente compartilhe isso com o outro para que possamos efetivamente sermos instrumentos divinos, né? Na construção de um mundo melhor, né? Onde haja mais sabedoria, mais entendimento, mais compreensão, né? Então nós podemos sermos agente disso daí, né? Ainda que de uma forma mais restrita, mais no âmbito daqueles com quem convivemos, não é? Dos familiares, no trabalho, nos amigos mais próximos, não é? Porque muitas vezes a gente está tendo uma oportunidade de falar aqui para inúmeras pessoas, mas nem todos têm essa mesma oportunidade. Mas não é um momento como esse aqui apenas que nos possibilita falar disso daí com amorosidade, com ternura, com um propósito sadio de contribuição para o bem geral. Né? O que sai de nós de uma forma doentia adoece o outro, né? Contagia o outro. Não é isso aí? É isso mesmo. E por isso que esses passos que o Emmanuel está nos dando nos ajudam a enxergar essas coisas de forma melhor, né? De forma mais clara para nós, porque às vezes a gente dá pouca importância para esses pequenos detalhes dos nossos relacionamentos, mas são muito impactantes. Por exemplo, ele fala assim: reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Então, um coração egocêntrico, ele somente antevê os próprios problemas. Né? A cultura do eu. Só eu que tenho problema. A pessoa conta lá para outra: ó, passei por isso e isso, aquilo, entra aqui, sai aqui, nem se toca, porque tá pensando só no próprio eu, na própria dificuldade, né? E nós devemos fazer não apenas ajudar os semelhantes com as suas dificuldades, prestando atenção, dando o nosso apoio, como deixarmos de exigir reconhecimento da parte das pessoas pelas nossas dores, porque às vezes a gente coloca um peso muito grande nos ombros alheios, né? Nós queremos falar dos nossos problemas e queremos que as pessoas sintam o mal-estar que a gente está sentindo, o constrangimento que a gente está sentindo. E por isso que é importante o silêncio, né? A gente tem que saber carregar a própria cruz, porque reclamação, lamúria, né? A tal muquerela que nós falamos lá no começo, são indícios, né, também de intolerância. E a gente gostaria de encerrar esse pensamento com uma frase do André Luiz, que está lá no Espírito André Luiz, que está na Agenda Cristã, que ele diz assim: quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem não deseja suportar é incapaz de servir, né? Isso a que você se referiu, a gente pode incluir também a vitimização, né? Que foi, infelizmente, uma coisa que
foi muito estimulada, né, na nossa sociedade, particularmente entre os mais jovens, né? Então, criou-se essa onda de vitimização. E isso é muito ruim, isso só puxa para baixo as pessoas, né? Não as elevam, não as fazem alcançar a possibilidade de superação, de realização, de conquista, né? Então, isso é muito importante, não é? O Emmanuel, em seguida, ele faz, aqui deixa eu ver, melhorarmos através do trabalho e do estudo, seja onde for. E eu acrescento aqui, seja onde for e com qual idade estejamos, né? Sempre somos capazes de aprender, de servir, de crescer, de acumular experiência, ou para o resto dos nossos dias aqui, ou para experiências futuras, né? Para nossas encarnações ou no mundo espiritual mesmo. A gente ampliar nossa bagagem de sabedoria. Eu me lembro aqui de um depoimento do Steve Jobs. Ele adoeceu, né? Foi acometido de um câncer, se não me falha a memória, e ele aproveitou esse momento da sua vida para fazer algumas reflexões e publicar isso. E uma das referências que ele fez foi que, quando ele era ainda bem jovem, ele fez um curso de dessas fontes utilizadas na internet, né? Nesse tipo de letrinha e tal, como usar aquilo, como preparar, como fazer. E ele disse, olha, fiz aquilo e acabou, não fiz aquele curso e acabou, aquilo não teve uma utilidade imediata para mim, porque eu trilhei outros caminhos, mas ele falou que que ele foi um dos criadores da Apple, né? E foi necessário utilizar muito dessas fontes para fazer os aplicativos, né? E ele disse que foi quando isso daí veio se apresentar como uma riqueza para ele. Uma coisa que ele viu lá no passado distante, sem muita significação para aquele momento, mais adiante foi extremamente útil. Estamos nos referindo aqui a um aprendizado intelectual, mas aplicamos isso também ao nosso aprendizado do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista espiritual. Sobretudo, esses dois últimos aspectos são de grande, né, importância para nós, né? Sem dúvida. Você tinha mencionado a questão de nos melhorarmos, né? Deu o exemplo aí do Steve Jobs, e é importante que para que a gente tenha sucesso na nossa encarnação, para que a gente tenha o sentimento de dever cumprido, nós precisamos cumprir as nossas obrigações aqui na Terra, né? As obrigações para com a família, as obrigações para com nós mesmos, né? Cuidando do nosso corpo, da nossa higiene, do nosso intelecto, do nosso desenvolvimento moral, espiritual, social. Tudo isso faz parte de uma vida saudável, né? E o Emmanuel convida que a gente nos melhore através do trabalho e do estudo. E isso é uma linguagem que cai muito bem para o espírita, né? Que o espírita precisa se dedicar justamente a isso. A ação, né? O trabalho em favor do próximo. E esse trabalho começa
em primeiro lugar, o trabalho com nós mesmos, porque quanto mais preparados estivermos para servir, melhor. Uma pessoa despreparada para servir, se ela está mais carente do que, né, se ela precisa mais de receber do que doar, então fica difícil ela ser uma boa doadora, vamos dizer assim. Mas quando a gente se prepara, e principalmente através dessas ações que vêm a caridade, vamos dizer, na prática que a Casa Espírita nos dá a chance de exercitar, e o estudo, que pode ser o estudo, se nós formos puxar para o lado aqui do Espiritismo, vai ser o estudo das obras, né? As leituras obrigatórias que a gente deve fazer da codificação, das obras subsidiárias, etc. Mas o estudo de cultura geral também, de história, de tudo aquilo que, né, tudo que faz parte da nossa vida acadêmica, para que a gente tenha uma formação melhor, para que a gente tenha condição, né, de civilidade, de ajudar mais, né? É assim que a Casa Espírita não prescinde de engenheiro, de médico, de professor, de advogado, porque eles sempre arrumam um jeito de, dentro do seu conhecimento, ajudam, né? Fazem ali a sua vida pessoal, a sua vivência profissional, ela acaba refletindo no auxílio dentro da instituição. E como nós sabemos que o trabalho, né, é uma das leis de Deus, o trabalho é uma lei divina, então nós devemos realmente nos conscientizar dessa necessidade para que a gente tenha capacidade de ter a paz interior. Nós temos que nos ligar ao trabalho, às nossas obrigações, o tempo útil que nós estamos deixando na Terra, né, quando encerrar o nosso tempo aqui. E aí? O que você fez? Você construiu para alguém ou construiu só para si mesmo? Isso a gente simboliza que nos vai ser perguntado, né? Alguém vai apontar o dedo lá e falar: ô Leônidas, o que você andou fazendo aí, Leônidas? Você trabalhou só para você ou você trabalhou pelas outras pessoas? Isso é uma brincadeira, não é assim que funciona. Mas vai nos ser cobrado, né? A própria consciência vai nos cobrar. O que nós fizemos, o que nós criamos, o que nós dedicamos, né, do nosso tempo para ajudar as pessoas, né? O Emmanuel ainda diz aqui: semear o amor por toda parte entre amigos e inimigos. Então, para que a gente consiga semear amor, nós temos que construir o amor em nós, estarmos plenos com nós mesmos, com essa sensação de dever cumprido que nós mencionamos. Te devolvo a palavra. Exatamente. O trabalho, como você bem mencionou, não só o trabalho do voluntariado, o trabalho, como a gente possa dizer assim, em benefício comum, sem uma remuneração, é grandiosíssimo, mas o trabalho também do ponto de vista da sobrevivência da profissão, não é? Quando esse trabalho é exercido com respeito, com dignidade, com amor, é algo extremamente útil para nós e também para aqueles que se beneficiarão com ele, não é? O trabalho é uma bênção divina. Nos ajuda no nosso equilíbrio interior, né? Ajuda-nos a não estar com a mente ocupada, que dizem vulgarmente que cabeça vazia é guarida para o que não é bom, né? Então, o trabalho nos ajuda muito, nos dá essa sensação de utilidade, né? De dever cumprido, né? O Emmanuel, ele faz aqui, olha, cultivar também, um pouquinho antes, ele diz, cultivar o prazer de servir. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque, às vezes, a gente encontra muita má vontade, né? Até nós mesmos, às vezes, a gente cansado, não, agora eu não posso e tal. Então, o desenvolvimento dessa satisfação em servir é muito bom. Nos dá
nos auxilia a paz interior, não é? Se você me permitir, você me lembrou aqui uma situação que eu vivi nos meus primeiros anos aí no espiritismo, porque eu não sou de berço espírita, e eu estava lá na casa espírita estudando muito, fazendo tarefas lá, mas me deu vontade de fazer alguma coisa que trouxesse mais impacto assim, para a minha vida. Então me deu a ideia de visitar crianças hospitalizadas. Mas eu não tinha jeito nenhum com criança. Eu nunca tinha passado por evangelização infantil. Eu estava com meus filhos pequenos, mas era algo para mim que ainda era, vamos dizer assim, um bicho de sete cabeças. Mas nós criamos um grupo de voluntários lá da nossa casa. Vamos começar a visitar as crianças no hospital fulano de tal aqui de Belo Horizonte? Vamos. No caso aqui foi no Hospital da Baleia, que é um hospital que recebe muitas crianças também. Então, naquela época, o hospital tinha crianças com paralisia cerebral, é uma coisa que hoje nem tem mais. Mas então, nos primeiros momentos, as primeiras vezes que nós fomos, era muito difícil, para mim particularmente, lidar com aquilo. Eu pensava assim, eu sou meio maluco, como é que eu me lancei nisso aqui? As crianças deformadas, passando por dores terríveis, com fratura para todo lado, criança com hidrocefalia, criança com câncer. Eu falava, gente do céu, como é que a gente vai dar conta? Mas agora nós temos que seguir em frente. E à medida que o tempo foi passando, e não foi nada especial por minha causa, o grupo, né, foi se superando, depois a coisa passou a ser natural. Aí veio aquela frase do Emmanuel, que nós aprendemos depois, né? Do Emmanuel ou do André Luiz, agora me fugiu aqui, quando ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma frase tão bem construída, porque na minha vida, eu não era espontâneo para fazer aquilo que eu fiz, mas de jeito nenhum. Mas a disciplina de tanto em tantos dias, tal dia da semana, tal hora, encontrava, ia, saía de lá assim, tal. Depois, no final, a gente já estava chamando mais pessoas, incentivando, vamos lá, deixou de ser bicho de sete cabeças. Então, isso, eu me alonguei aqui na ilustração, mas foi para apoiar o que você disse sobre cultivar o prazer de servir, né? Essa colocação do Emmanuel. Mas foi ótimo. Que é uma coisa que a gente deve fazer, né? Tem uma outra frase aqui, é um ditado popular que diz, é o hábito que faz o monge, não é? Então, é por aí. Então, se você se dedica, vai aprendendo, vai se aproximando, vai dando oportunidades a você mesmo, então você vai assimilando, aquilo vai se tornando familiar para você, não é? E agradável, não é? Ainda com relação ao serviço ao próximo, tem uma frase de Emmanuel, sempre o Emmanuel, que eu acho maravilhosa, quando ele diz assim, o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Olha, que coisa linda, não é? Então, se a gente tira o próximo do nosso caminho, a gente está criando dificuldades imensas para a gente chegar a Deus, não é? Aliás, segundo Emmanuel, até acabou a ponte, não tem como atravessar o rio, não é? Na verdade, né, Leones, quando o doutor da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, ou inteligência, né? Cada Bíblia traz de um jeito. Este é o primeiro mandamento, e eis o segundo que é semelhante a este. Então, o semelhante é igual, né? É equivalente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não tem como você afirmar que ama Deus se você ainda não consegue amar o próximo, porque é uma equivalência, é matemática. Não tem como burlar isso aí, não tem como dissimular esse ensinamento.
O ensinamento é isso mesmo. O próximo é a ponte, ou eu gosto de falar que é a porta. Sem passar por essa porta, que é uma porta estreita, nós não vamos chegar em Deus, não. É verdade. E isso é um trabalho, não é, Marcelo, um trabalho que é uma conquista nossa, não é? A perseverança, você vai galgando degrau a degrau. Nós não estamos ainda nesse nível de maturidade espiritual, de realização, de prática de todos esses ensinamentos. Mas a vontade associada a, ao, a vontade associada à prática, não é? Vai nos auxiliando nesse sentido. A vontade com o estudo que vai nos esclarecendo, a vigilância, né? A gente está sempre vigilante. Tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo, vai construindo aos poucos, não é? E vamos nos tornando melhores e mais fortes, não é? Não é que sejamos ainda capazes de vivenciar tudo isso na sua integridade, né? Na sua inteireza, mas é assim que a gente começa. A gente não galga os últimos degraus de uma escada lá por cima, não. Tem que ser a partir dos primeiros degraus, né? Dos primeiros passos, né? O Emmanuel também aqui nos lembra, olha, jamais duvidar da história do bem. Desculpe, jamais duvidar da vitória do bem. Sim. Às vezes a gente trasteja um pouco, será que isso vai dar certo, vai vencer, vai ser superado, né? Então, Emmanuel nos convida aqui a não titubear, né? Porque é justamente o momento em que a gente vai provar a nossa fé e provar que nós temos esperança. Quer dizer, da boca para fora é muito fácil falar, verbalizar. Eu tenho fé, eu acredito, eu tenho esperança. Mas a gente realmente nós somos experimentados, né, nos momentos das dificuldades, das vicissitudes, das coisas que acontecem às vezes de forma inesperada em nossas vidas. É aí que a gente vê em que pé que nós estamos. Então a vitória do bem, ela é altamente positiva. Eu até gostaria de pedir licença, porque agora há pouco chegou para mim, está aqui no meu celular e eu vou ler, eu recebi uma mensagem da irmã Sheila, que está num dos seus livros, que se chama, é bem pequenininha, chama-se Tempo e Ação. E olha como que ela vai encaixar no que a gente está falando. Eu até reservei aqui e falei, não, eu vou usar ela no nosso estudo, né? Porque a irmã Sheila diz assim, o tempo traz a oportunidade, a ação a transforma em progresso. O tempo amadurece, a ação alimenta. O tempo alivia, a ação fortalece. Seja qual for a dificuldade, confie no tempo e age no bem, porque todo o tempo é tempo de aprender e toda ação no bem é garantia de paz na consciência. Que bom, não é? Eu tenho comigo uma frasezinha que sempre que eu tenho oportunidade eu repito, é o seguinte, que o tempo flui em nosso favor, né? A gente pode estar passando por dificuldades imensas e de repente surgem dificuldades ainda mais desafiadoras, né? Mas, além dessas dificuldades desafiadoras, maiores, com certeza virá
a calmaria, a compreensão da situação, não é? O ânimo, a renovação íntima das nossas forças, dos nossos propósitos. Então, nós estamos sempre galgando outros patamares. Podemos ter uma pequena queda ali e acolá, mas a gente sempre se levanta mais fortes, não é? Mais de ânimo renovado. Então, sempre, o tempo é sempre um amigo nosso. Sempre, sempre vai dessa forma, observando, aprendendo, né? E, e observando as coisas, não é? Eu acho que a estrada nos ensina tanto, não é, Marcelo? A estrada nos ensina muito. Sem dúvida, né? Estrada, você está querendo dizer a experiência, os anos, a vivência, né? As experiências nos relacionamentos, na profissão, na família. Tudo isso é um verdadeiro laboratório para o espírito, né? Para o espírito crescer, e a gente deve ter sempre em mente que as dificuldades são nossas professoras, né? São as nossas mentoras. Elas é que vão nos ajudar realmente a conhecer o melhor caminho, o caminho da sabedoria, né? São nossas aliadas, não é? As dificuldades, as dores, os problemas são nossos professores, como você falou, não é? E Emmanuel, ele encerra a mensagem dele dizendo o seguinte: buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Eu acho isso maravilhoso, não é? Essa postura do Espiritismo em estar sempre lembrando que o nosso amanhã é uma consequência do que nós estamos fazendo hoje, né? Como diz Jesus, né? Buscai e achareis, abrir e abre-se-vos-á, desculpe, batei e abre-se-vos-á. Então, com esse esforço, com a boa semente plantada, não é, que a gente vai colher frutos deliciosos, né, que nos proporcionarão a paz, né, a serenidade, essa paz interior a que Jesus se refere, né, nas suas mensagens, nos seus ensinos para nós. É isso mesmo, né? A gente está aqui já encerrando, né, a mensagem do Emmanuel e essa colocação ela vem fechar com chave de ouro aquilo que nós colocamos no início, que a paz, nossa paz, a conquista da paz, ela não é uma coisa mágica. A paz não é simplesmente afastem-se os problemas. Ao contrário, a conquista da paz implica passar pelos problemas, superá-los e permanecer em paz. É isso, assim que se conquista, né, a verdadeira paz. Por isso o Emmanuel fala que é fruto do esforço de cada um. A paz não surge ali com um pó de pirlim-pim-pim, né? Julgou, pim, pronto, estou em paz. Não é assim. Nós é que temos que, no momento de angústia, decepção, ingratidão, tristeza, buscar a leitura, a prece, a reflexão, a palavra amiga, para a gente conseguir driblar a situação e reconquistar nosso equilíbrio interior, a nossa paz. É assim que nós vamos realmente ser bem-sucedidos. É como a felicidade, não é, Marcelo? A felicidade é fruto de uma construção nossa, né? Ela não cai assim do céu, nem está nos locais onde às vezes a gente a busca equivocadamente, né? E a vida tem dessas coisas, viu, Marcelo? Às vezes ela coloca para nós dificuldades, né?
que só nós podemos mesmo desenrolar, né, essas dificuldades, destrinchar, né? E é um aprendizado que é pessoal e é intransferível. Podemos sermos ajudados, né? Mas nunca substituídos naquilo que nos compete realizar, né? Marcelo, olha, muito agradecido pela sua contribuição, viu? Foi sempre bom falar com você e a gente pede que você deixe aqui para nós a sua mensagem de entusiasmo, não é? De motivação, não é nem de esperança, é de certeza, não é? De um amanhã melhor e mais feliz. Eu acho que esperança de nós ainda espíritos vacilantes, né? Mas quando a gente desenvolve um certo conhecimento, a gente passa a ter certeza, não é? Nós gostaríamos naturalmente de agradecer a atenção de todos, né? Todos que estiveram nos ouvindo. Realmente, para se ganhar uma corrida de longa distância, nós precisamos passar pelo primeiro quilômetro, né? Depois pelo outro, depois pelo outro. Então é importante que a gente entenda que muitas vezes, diante de dificuldades, não adianta a gente ficar desesperado para resolvê-las, às vezes todas de uma vez. Às vezes a nossa vida se acha num embaraço tão grande que a gente precisa ter a paciência de vencer uma primeira cerca, depois a segunda, depois a terceira. Mas enquanto a gente caminha, nós precisamos estudar, precisamos trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso intelecto, as nossas emoções, é o esforço pessoal. É aquela frase do Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nada de julgar que as coisas virão de graça. É pelo esforço pessoal que nós haveremos de conquistar a nossa paz. E nós, para despedirmos, desejamos muita paz a todos vocês, aos seus lares, às suas famílias, e se a gente não se vê até o final do ano, que tenhamos um ótimo Natal, né? Uma ótima virada aí para começarmos um 2022 plenos de motivação para nós continuarmos caminhando com Jesus. Muito obrigado, Marcelo. Nossos agradecimentos também aos nossos queridos ouvintes, né? E pacientemente nos escutaram, ao pessoal da rádio que nos dá esse apoio, né? Esse espaço, e agradecer sobretudo a Deus, né? Por tanta maravilha que é disponibilizada a todos nós, né? Então, até breve, espero que não demore tanto assim, viu? Um abraço. Tchau.